Salmos 14, versículo 1. Diz o insensato em seu coração, dois pontos, abre aspas, não há Deus, fecha aspas. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Eu estava assistindo numa live em um canal de ateus, eles questionando a respeito da existência de Deus, e tomava por base esses eventos que têm acontecido no mundo afora, a guerra da Ucrânia, a, a, a pandemia e agora a recente, o terremoto na Turquia, que aliás ele se utiliza desses eventos catastróficos, eventos trágicos, para realizar as suas lives quase que diariamente, sempre com o tema colocando em xeque a existência de Deus. Mas estão ganhando muito com isso, ganhando likes, ganhando inscritos, superchats e etc. Eles ignoram que Jesus já respondeu essas questões, porque, segundo ele, se Deus existisse e fosse bom, conforme devem os cristãos, esses eventos não poderiam estar acontecendo. Agora, Jesus já respondeu. Quando alguém chegou para Jesus e falou do Herodes, que deu uma ordem para matar galileus ah, que estavam sacrificando a Deus, estavam adorando, e de repente a ordem foi dada para que muitos fossem mortos, Jesus, ele respondeu da seguinte forma: vocês pensam que aqueles galileus que padeceram daquela forma eram mais pecadores do que os demais galileus? Não, eu vos afirmo que se não vos arrependerem, todos de igual modo perecereis. E continuou. E quanto aos 18 sobre os quais a torre de Siloé desabou, matando eles de forma trágica, vocês acham que aqueles homens eram mais pecadores do que os moradores de Jerusalém? Vos afirmo que não, se não vos arrependereis. Todos de igual modo perecereis. Ou seja, Jesus ele deixou claro o seguinte, que o que importa, na verdade, o que importa é vivermos vida de arrependimento. Isso é que interessa, vida de arrependimento. Isso não tem preço, de acordo com Marcos 1, versículo 15, nós temos o seguinte registro. Jesus falando. Versículo 15 do capítulo 1 de Marcos. Diz assim. Jesus dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E observe que o crede está no imperativo, é uma ordem. É uma ordem. Deus está ordenando que nós creiamos no Evangelho. Porque crer é uma escolha. Tudo na vida é escolha. Só que os ateus, eles optaram deliberadamente a não crer. E, como alguém disse, o problema dos ateus não é um problema intelectual, filosófico, porque no fundo todos sabem que Deus existe. O problema dos ateus é moral. Eles não querem se submeter ao senhorio de Jesus, porque no fundo todos sabem que Deus existe. De acordo com Romanos 1, versículo 20, fala o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eles não terão desculpas, mas enquanto há vida, há esperança. Deus tem um plano de salvação para o homem, para a humanidade. Deus não volta atrás. Jesus Cristo é esse plano, único, perfeito e eterno. Agora, só vai ser salvo os que se arrependerem e crerem. Os que se arrependerem e crerem vão ser salvos. Caso contrário, felizmente, não tem salvação. Salvação é para quem crê. João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Quando Jesus falou que se não houvesse arrependimento, todos haveriam de perecer, aconteceu profeticamente. Passado 40 anos, por ordem do imperador romano, o general Tito entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, o templo e matou 1 milhão de judeus. Mas é claro que Jesus estava se referindo ao perecer também, em última instância, eterno. Por isso que em 2 Pedro é dito, capítulo 3, versículo 9, que Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns pereçam, mas que todos venham a se arrepender. Daniel, no capítulo 12, versículo 2, ele fala o seguinte, que naquele dia muitos ressuscitarão para a vida eterna e muitos para a condenação e vergonha eterna. Eu quero dar um dado aqui interessante. Imagine, a Covid-19 durante 2 anos matou um pouco mais de 15 milhões de pessoas. Equivale mais do que a população da cidade de São Paulo. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. A Covid matou mais de 15 milhões. A guerra entre a Ucrânia e a Síria, ou melhor, Rússia e Ucrânia, já deixou um saldo de 240 mil pessoas mortas. 100 soldados, 100 mil soldados por parte da Rússia e 100 mil aproximadamente por parte da Ucrânia. E 40 mil civis. O terremoto, até agora, já se sabe que houve cerca de 41 mil mortes vítimas do terremoto. Mas no mundo, diariamente, nascem 250 mil pessoas. Em um dia só, em todo o mundo, nascem mais gente do que o número de pessoas que morreram em praticamente um ano, porque completa agora a guerra, infelizmente, um ano, agora em fevereiro. No mês que nós estamos aqui, um mês corrente. Um ano. Nasce mais do que o número de pessoas que foram mortas. É claro que Deus não quer que ninguém morra, especialmente sem a presença dele. Mas é um assunto que diz respeito a Deus. Então, mais de 15 milhões vítimas da Covid, mais de 240 mil vítimas da guerra, mais de 41 mil vítimas do terremoto. Mas no mundo, no entanto, tem 8 bilhões, ponto 15 milhões de habitantes. 8 bilhões. E os especialistas no assunto da explosão demográfica são de opinião que a Terra só vai comportar 10 bilhões. Não pode comportar mais que isso. Ou seja, Deus está no controle. Deus está absolutamente no controle de tudo. O que não podemos permitir é de não nos arrepender. Nós não podemos permitir isso, de não tomarmos a decisão de nos arrepender, porque arrependimento é decisão. Alguém ainda falou o seguinte sobre os ateus, né? Que eles vivem querendo que nós provemos a existência de Deus. Nós não temos nenhuma necessidade de provar a existência de Deus, porque a existência de Deus para nós é uma questão de fé, de acordo com o escritor aos Hebreus 11, versículo 3, onde é dito que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. O capítulo 11, versículo 3, fala assim, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então nós cremos. A fé em si, ela traz consigo esse elemento que gera essa consciência em cada um de nós da existência de Deus. Então fica aqui esta reflexão. Para Deus, o que importa é arrependimento, é mudança de conduta, metanoia, mudança de mente, porque o resto vai passar. Se nós não formos vítima ainda da Covid, graças a Deus, não fomos vítima da guerra da Ucrânia, assim, a ponto de ter perdido a vida, muitos perderam, nós estamos aqui, porque Deus tem plano ainda. Não fomos vítima do terremoto da Turquia, mais a Síria, mas Deus tem um propósito ainda em nossas vidas. Mas não significa dizer que nós somos melhores do que aqueles que já partiram. Os que já partiram é um assunto que diz respeito a Deus. E nós que estamos em vida vamos nos arrepender, porque do contrário, vamos perecer. É o que está escrito na palavra do Senhor. Eu aqui quero citar mais uma vez. Daniel 12, versículo
2. Naquele dia, muitos resultarão para a vida eterna e muitos para o desprezo e vergonha eterna. Valério Pontes.